Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que vocês tenham passado bem desde ontem no último vídeo e que vocês estejam prontos para esta semana 7 de NFL, porque hoje tem previsões da semana 7 e nós vamos aí falar de alguns jogos importantes, de todos os jogos, qual que vai ser mais importante, quem vai ganhar, quem vai perder, mas antes disso, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações porque o canal está crescendo graças a vocês. Mais de 375 inscritos, obrigado. Então se vocês estão prontos para mais uma previsão, vamos embora para o vídeo então, solta a vinheta. Vamos começar falando dos dois times que estão de bye week nessa semana, que são o Baltimore Ravens e o Buffalo Bills. Esses dois não jogarão, dessa vez dois times da AFC. Na semana retrasada teve 3 da NFC e 1 da AFC. Na semana passada, já não lembro quem ficou, eu sei que o Falcons não. Já esqueci. Não importa, não vou atrás agora porque não é o que importa para nós nesse vídeo. Então Buffalo Bills e Baltimore Ravens descansam essa semana, o que é muito bom para o Baltimore Ravens, principalmente por conta do número de contusões gigantescas que temos naquela equipe nesse ano. E vamos começar, obviamente, com Thursday Night Football, que vai acontecer lá em Pittsburgh. Vai acontecer em Cincinnati, entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. O jogo no Paycor Stadium. Paul Brown Stadium era mais legal, mas fazer o que, né? Precisam de dinheiro, e mesmo assim eles não pagam jogadores como deveriam. Tá bom, ok, não importa. E mesmo com o Joe Flacco jogando relativamente, né? Esse acho que vai ser o jogo da aposentadoria, ou o jogo da casa de repouso, porque são dois senhores para mais de 40 anos, né? Joe Flacco com 40, o Aaron Rodgers com 42, se eu não me engano, jogando contra times bem distintos no lado defensivo da bola, né? O Pittsburgh Steelers pode não ter o ataque mais explosivo e mais belo de se ver jogar, mas vai jogar contra uma defesa que não está conseguindo pressionar o quarterback direito e também está com uma secundária muito perfurada, né? Passa ali, brita até nessa peneira aí que é a defesa do Cincinnati Bengals, e por causa disso eu vou ficar com o Pittsburgh Steelers. O Cincinnati Bengals pode ser que ganhe, pode ser que Joe Flacco agora na segunda semana dê um ar diferente para o time? Pode. Acredito que isso vai acontecer? Não. Jacksonville Jaguars jogando mais uma vez em casa, dessa vez contra Los Angeles Rams. E apesar de toda a força que os Jaguars têm mostrado, o jogo vai ser lá em Londres, tem a questão do jet lag e tudo isso. Eu acho que vai pesar mais para os Rams, que são da costa oeste. Para o Jaguars não pesa tanto, que é da costa leste. Mas mesmo assim, eu acho que a qualidade do Los Angeles Rams ainda é maior que a qualidade do Jacksonville Jaguars. Ainda mais o Jaguars, que não vai ter na defesa o Lloyd, né, o Devin Lloyd, que não vai jogar por contusão na panturrilha, e isso vai dificultar um pouco a vida dessa defesa contra esse ataque potente. Tá certo que Puka Nacua não joga, mas o Devante Adams ainda está lá, e querendo ou não, o Tutu Atwell gosta de fazer umas brincadeirinhas de vez em quando, e se o jogo terrestre entrar, aí a coisa degringola. Mas mesmo assim, vou ficar com a vitória dos Rams. Pode ser que aconteça o contrário? Pode, não duvidaria, mas vou ficar com os Rams nessa partida. Primeiro jogo da faixa das 14 horas, 13 horas aqui em Rondônia, nós temos ali o New Orleans Saints visitando o Chicago Bears, e eu vou ficar com vitória dos Bears aqui. Tá certo que o Saints está dando dificuldade para os times que jogam contra ele, tá conseguindo arranjar quase vitórias, assim como arranjou uma vitória suada. Não foi contra os Cardinals, esqueci contra quem eles venceram, mas venceram um jogo aí de um jeito bem interessante, bem legal de se ver. Mas eu vou ficar com o Chicago Bears, que mesmo com a derrota... Não, eles venceram. O Chicago Bears ainda vem com a moral lá em cima porque venceram os Commanders. Então vou ficar com essa moral, jogo em casa, torcida empolvorosa, Jake Moody fazendo história lá em Chicago. Calma, é o primeiro jogo. Não sei se ele vai voltar a ser como era no 49ers, mas sim, ele precisava de novos ares porque a situação não estava boa para ele na franquia. Não creio que ele seja ruim de todo, mas eu acho que novos ares vão fazer muito bem para o jogador.
mas ainda assim fica aquela dúvida pelo que ele apresentou no seu time na qual ele foi draftado. Mas ele foi muito bem no primeiro jogo. Caleb Williams não está jogando um primor de futebol americano, mas está jogando futebol americano bem melhor do que vinha fazendo na temporada passada. E o New Orleans Saints tem um ataque que está rendendo bem, Spencer Rattler está jogando bem, mas falta aquele quesinho a mais, as peças que não encaixam 100% porque falta coisa ali ainda. Por isso eu vou ficar com o Chicago Bears. Miami Dolphins visitando Cleveland Browns. E eu vou cometer, sim, esse crime. Eu vou de Cleveland Browns, porque o desgoverno dentro do Miami Dolphins não me faz mais acreditar 100% neles, muito menos acreditar 50% numa capacidade de vitória deles contra qualquer franquia. Tá? A situação interna está me deixando cada vez mais desconfiado das possibilidades do time de Miami. E como o jogo é em casa, ok, mas eu não creio que eles consigam vencer a defesa do Cleveland Browns e não creio que a defesa seja assim, consiga perturbar tanta vida de Dillon Gabriel, tá? Eu acho que Dillon Gabriel vai fazer um crimezinho lá em Miami, vai vencer a franquia da casa. Então, vitória dos Browns, mesmo que seja um jogo feio, mesmo que seja um jogo de poucos pontos, mas os Browns vencem esse jogo. New England Patriots visitando o Tennessee Titans, o jogo em Tennessee. Tem chance de vitória o Tennessee? Sempre tem uma chance, afinal de contas a NFL. E a mudança de técnico não, a dispensa do Brian Callahan talvez faça um bem para o time. Não sei quem vai ficar responsável pela comissão técnica agora, quem vai ser o provisório ou o interino, porém, todavia, entretanto, pode fazer diferença? Pode. Creio que vai fazer? Não. Eu vou ficar com toda a regularidade que o New England Patriots tem mostrado nessa temporada, principalmente após a semana 3, onde eles melhoraram muito. O Drake May está jogando um bolão, a defesa está jogando muito bem, obrigado, e o Special Teams está fazendo seus estragos. Tá certo que o kicker ainda não é 100% confiável, mas o Special Teams, de certa forma, faz um trabalho legal. Então eu vou ficar com o New England Patriots fazendo um estrago no Tennessee, lá em Nashville. Las Vegas Raiders visitando o Kansas City Chiefs. Gene Smith contra a defesa dos Chiefs, que vem jogando cada dia melhor, cada semana melhor, na verdade, né? Que jogou muito bem nessa última semana, jogou jogou bem na semana anterior, nessa última semana jogou melhor que na semana anterior, e o jogo é em casa. O ataque do Pete Carroll não está sendo convincente em nenhum momento, mesmo nas vitórias. Então sim, eu vou ficar com o Kansas City Chiefs aqui. Não sei se vai ser uma vitória fácil, porque geralmente os Raiders dão uma certa embromada nos jogos contra os Chiefs, mas nessa semana eu acho que vai ser um jogo assim para dar aquele descanso para alguns jogadores no último quarto, né? Entrar no último quarto com alguns reservas, deixar o Minshew jogar um pouquinho ali no ataque. Eu creio que vai ser desse jeito nesta semana 7 para os Chiefs, então o Chiefs vence até com certa facilidade, na minha opinião. Philadelphia Eagles visitando o Minnesota Vikings. Eu não vi muita coisa a respeito do Injury Report sobre os jogadores que podem jogar ou não. Acho que eles ainda vêm com o Carson Wentz como quarterback. Aí pode ter a lei do ex. Quem sabe, né? Eita, deve ter feito barulho, bati no microfone. Será que a lei do ex vai contar nesse dia? Porque a defesa dos Vikings é muito forte. Confio muito mais na defesa dos Vikings do que no ataque com o Carson Wentz. Mas vai que... Aí eu ainda vou ficar com o Philadelphia Eagles, porque o Philadelphia Eagles, mesmo com uma derrota, tem conseguido encontrar formas de vencer. Vai encontrar já, parece que está meio bagunçado o sistema lá dentro, parece que não estão se conversando muito bem, mas ainda fico com uma possível vitória do Philadelphia Eagles, ainda, só que assim, pouca coisa acima de 50%. Não vou estranhar em nada uma vitória do Minnesota Vikings, mas eu vou arriscar dessa vez o Philadelphia Eagles vencendo fora de casa. Carolina Panthers visitando o New York Jets, e eu vou ficar com Carolina Panthers, porque os Panthers estão jogando futebol americano talvez não muito melhor, né, que os Jets, mas um pouco mais consistentes. E o Bryce Young, obviamente, está jogando melhor que o Justin Fields. Justin Fields é bust, tá? O Fields
e percam as esperanças com ele, não vai para frente, esquece Justin Fields, fiquem apenas com o que ele pôde ter sido e não foi. Esqueça do que ele poderia vir a ser. Não consigo mais acreditar nisso. Tá certo que a defesa dos Jets ainda pode complicar a vida do Bryce Young? Pode, mas ainda assim vou ficar com uma vitória do Bryce Young fora de casa. Vai que, né? Eles estão 3-3, 3 vitórias em casa, 3 derrotas fora. Vai que começa a quebrar esse paradigma agora e a história dos Panthers começa a mudar para melhor ainda. E aí Felipe Vieira na próxima semana vai ter que lá no On The Clock apostar a favor dos Panthers porque serão 2 vitórias seguidas. Nossa, tomara que isso aconteça. New York Giants visitando Denver Broncos. Tá certo que o Broncos não tem jogado aquele futebol americano decente de se ver, principalmente no ataque. Nem sempre a defesa consegue segurar o ataque adversário, mas o jogo é em casa e por mais que o Jackson Dart tenha feito um excelente jogo na última semana, ele ainda é novato, pode ter aquelas variações. O jogo é em Denver, na altitude de 1.600 metros acima do nível do mar, que sim, faz diferença para os efeitos da bola? Faz um pouco de diferença para os efeitos da respiração? Faz, mas não são 4.000 metros de altitude de La Paz ou de qualquer cidade aí do Peru ou do Equador. Porém, todavia, entretanto, para eles faz diferença. E eu vou ficar com a vitória dos Broncos pelo fator casa e ainda com uma certa dúvida em relação a Jackson Dart manter uma certa regularidade. Foi uma vitória muito bonita no primeiro jogo dele titular, uma derrota com muitos erros no segundo e uma excelente vitória no terceiro jogo. Será que vem mais uma derrota com um jogo mais ou menos de novo? Só domingo dirá isso pra gente a partir das 16 horas e 5 minutos, né? Isso horário de Rondônia, às 17h05 horário de Brasília, mas vou ficar com o Denver Broncos nesse jogo. Mais um jogo das 16h05, 17h05 horário de Brasília, Indianapolis Colts visitando Los Angeles Chargers e eu vou cometer o crime de apostar nos Colts. Não vou apostar nos Chargers não. Ô Zé, mas o Colts está jogando bem, por que cometer o crime? Porque a defesa dos Chargers é muito boa. E a gente sabe que Daniel Jones, às vezes, né? Às vezes nesse ano, porque anos passados ele foi um pouquinho mais inconsistente. Esse ano ele está mais firme, ele está mais forte, mais consistente. Cometeu alguns erros? Sim. 3 interceptações em 6 jogos? Sim. Pouco pelo que a gente vinha vendo até então. E ele tem jogado muito bem. E como o ataque está rendendo muito bem e a linha defensiva está bem dos Chargers, mas a linha ofensiva está com desfalques, eu creio que isso vai fazer falta contra a defesa do Indianapolis Colts. Vou duvidar 100% dos Chargers e vou falar que eles não vão ganhar esse jogo? Não, na minha opinião vai dar Indianapolis Colts, mas não duvido dos Chargers vencendo esse jogo. Tá certo que o jogo é em casa, mas a gente sabe que a casa dos Chargers é basicamente a casa do adversário. Nesse caso, talvez nem tanto, porque Indianapolis é mais distante, mas mesmo assim não é casa 100% dos Chargers. Mas vou ficar com os Colts porque eu acredito muito mais no que Daniel Jones está fazendo no momento. Acredite se quiser. Último jogo da faixa horária das 17 e 16 horas aqui em Rondônia. O Washington Commanders visitando o Dallas Cowboys. O jogo é em Arlington, né? Eu vou cometer crime, eu vou de Washington Commanders, eu confio muito mais. Não é que eu não esteja confiando no Dak Prescott, que está jogando um bolão nesse ano. Eu não estou confiando na defesa dos Cowboys. Ainda mais segurando esse jogo terrestre que está entrando de novo, né? Tá voltando a funcionar ali na franquia de Washington. E Jayden Daniels voltou saudável, jogou muito bem, mesmo tendo perdido para os Bears. Eu ainda confio muito mais em Jayden Daniels, ainda mais com essa defesa, o que ele pode fazer de estrago correndo com a bola. Se Dan Quinn e companhia limitada pensar exatamente nisso, Cliff Kingsbury terá a chave na mão com o jogo corrido. E aí, vencer o Dallas Cowboys talvez não seja fácil, mas seja muito viável. Por isso que eu vou ficar com os Commanders. Não me enganei, não era o último jogo da faixa horária das 17 horas, não. É o penúltimo, né? O último aqui, Green Bay Packers visitando Arizona Cardinals. E por mais que o Green Bay Packers tenha jogado de forma bem irregular nas últimas semanas, eu ainda vou ficar com eles
porque eu acredito mais na potência do ataque do Green Bay do que na potência do ataque dos Cardinals. Eu confio mais na defesa do Green Bay do que na defesa do Arizona Cardinals, com o Gannon chamando aí as jogadas defensivas. Então vou ficar com o Green Bay Packers vencendo essa partida em mais uma derrota de Gannon, também aí com um assento bem quentinho, pronto para ser mandado embora. E para finalizar o domingo, Atlanta Falcons visitando o San Francisco 49ers, ou como muitos já estão cansados de saber, San Francisco Lesioniners, que sim, tá feia a situação. Não sabemos se George Kittle voltará nesse jogo de fato. Sinceramente, eu não colocaria o Kittle agora com risco de voltar com uma lesão. Eu deixaria ele se preparando essa semana e a próxima para que ele voltasse 100% ou pelo menos o mais próximo de 100% para evitar possíveis novas lesões. E mesmo que George Kittle voltasse nesse jogo pelo ímpeto que o Atlanta Falcons vem tendo, ainda mais com o Bijan Robinson correndo e recebendo passes da forma que ele vem fazendo, com essa defesa tendo tantos desfalques, imagino tanto que esse Bijan Robinson vai correr nessa partida. Eu vou ficar com o Atlanta Falcons. Não vou ser clubista aqui, porque apesar de eu gostar muito do 49ers, sou fãzaço do 49ers, sou torcedor, eu fico pistola com o 49ers errando da forma como erra, mas eu vou ser também racional e eu vou ficar aqui com o Atlanta Falcons vencendo a partida lá em Santa Clara. E como dito na introdução, 2 jogos de segunda mais uma vez. O primeiro deles começando às 19 horas, horário aqui de Rondônia, às 20 horas, horário de Brasília, Tampa Bay Buccaneers visitando o Detroit Lions, e eu coloquei o crime aqui. Eu cometi o crime dizendo aqui que para mim o Lions vai perder para o Tampa Bay Buccaneers. Eu coloquei isso porque o Tampa Bay Buccaneers está com a moral lá em cima. Zach, mas o Egbuka ficou fora. Ok, o Egbuka ficou fora, mas existem chances de Mike Evans voltar. Tá certo, vai estar fora de ritmo de jogo. Mais uma vez Mike Evans, sempre Mike Evans. E a dupla dele com o Godwin vai estar ali juntinho. E nós temos ainda Cade Otton, que está fazendo um ótimo campeonato, mesmo ele não recebendo tantos passes como poderia receber. Nós temos o Shepard fazendo um excelente jogo. Nós temos um bom time ali sendo capitaneado mais uma vez com um novo coordenador ofensivo. Então, estou confiando bem no Tampa Bay Buccaneers. Vou duvidar de uma possível vitória dos Lions? É óbvio que não, ainda mais o jogo sendo no Ford Field. Mas vou ficar com a baguncinha sendo feita aqui por Baker Mayfield e companhia limitada. E vamos finalizar com o Houston Texans visitando o Seattle Seahawks. E eu coloquei vitória do Seahawks aqui. Dessa vez eu vou com o Seahawks porque o Seahawks tem jogado bem, às vezes com algumas inconsistências, mas teve retornos na defesa na semana passada e jogou muito bem, conseguiu vencer seu jogo. O Houston Texans deu uma melhorada no ataque, mas ainda não é um ataque que me inspira tanta confiança, ainda mais contra uma defesa tão boa quanto a do Seattle Seahawks. E com o fator casa, com o fator Lumen Field, eu vou ficar com o Seattle Seahawks vencendo o Houston Texans em mais uma derrota do DeMeco Ryans. Apesar de eu querer muito que o contrário aconteça, não faço ideia do porquê, mas eu queria. Mas vou ser racional aqui, eu vou ficar com vitória do Seattle Seahawks. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Essas foram nossas previsões. Diga aqui nos comentários o que você pensa do seu time ou de toda a semana 7. Você pode colocar aqui quem vence, quem perde. Se quiser colocar placar, fique à vontade também. Se concorda comigo ou discorda de mim, não tem problema. Comente aqui, mas comente com sabedoria, comente com educação, porque isso é importante para todos nós. E aí nós vamos criando um vínculo e conversando aqui pelos comentários. Você manda o comentário, eu respondo. E aí a gente vai fazendo até amizade, se duvidar, hein? Quem sabe nós não nos tornamos bons amigos. Então, deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E muito obrigado por estar até aqui assistindo esse vídeo. A gente vai se embora para mais um touchdown. Até a próxima. Valeu!